Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O Jair voltou, unfortunately, desgraçadamente, ele voltou. Mas ele volta como um líder de barro. Eu não vou aqui usar a expressão que o YouTube não vai gostar, porque aí depois o vídeo não ganha muitos likes. E eu estou usando uma frase dita pelo ministro Alexandre Padilha também. Quero registrar, dar o crédito. Eu sei qual a Padilha é sarrista. Ele pensou numa coisa e falou: oh, líder de barro. Mas ele queria dizer um líder de merda. Exato. Olha, gente, a gente não deve subestimar o adversário ou o inimigo, como preferirem. Mas um erro também comum e que cria problemas no confronto é superestimar, autular. A gente tem que olhar os fatos para verificar se eles condizem com uma realidade na hora de fazer uma análise política. Eu estou aqui para fazer uma análise com base nos fatos. Se o Guilherme puder, enquanto eu estou falando, colocar a foto da chegada dele no PL, na sede do partido que ele se filiou e do qual ele é a suprema liderança. Olha só. Eu contei aí, tem 33 pessoas, 34 ali com aquele cara com o dedo na boca. Vocês não sabem, estão vendo, mas tem 34. Pode voltar para mim. Não tem ninguém. Tem ninguém. Se eu fizer uma festa aqui do Luca, né, e só colocar nos grupos de amiguinho que ele tem, vai ter mais gente. Vai estar mais cheio. Ah, mas sabe o que acontece? Os caras não podiam ir no aeroporto. Então vai para a sede do PL. Recebe ele. Tem 100 deputados do PL, 99, 98, sei lá. Se juntar os assessores, dá 500 pessoas assim, dos assessores mais próximos, dá 1.000, 1.200. Se levar a mulher, os filhos, dá 5.000. Se chamar os presidentes de diretório, para chamar os vereadores, chamar os prefeitos. Gente, eles colocam 34, 35 pessoas. O que significa isso? Significa que ele teve tantos milhões de votos lá, 54 milhões de votos, que boa parte desses votos tiveram a ver com o maior esquema de corrupção num processo eleitoral da história, talvez, da humanidade. Porque nunca teve tanto dinheiro direto na mão das pessoas, tanta compra de voto, como na eleição que o Bolsonaro disputou a eleição há alguns meses atrás. Eles fizeram empréstimo consignado, a amiga que trabalha no banco dizia que chegava lá gente que era craqueira, e eles tinham que autorizar, obrigatório autorizar, para todo mundo, dava o dinheiro e o cara saia falando, Bolsonaro. Uma reportagem do Caco Barcelos, que feita para o Profissão Repórter, mostrou a compra de votos numa cidade do interior. Aquilo multiplica aquilo por 5.000 cidades. As cidades a menos de 20, 30 mil habitantes, eles montaram aquilo em tudo quanto é canto. Era compra de voto. Olha, você vai votar em quem? Toma o dinheiro, a prefeitura vai te dar dinheiro, toma aqui. Esses prefeitos do Centrão todos. Então, o Bolsonaro tinha poder, tinha força, exercendo o cargo de presidente. Ah, Rovai, mas ele ganhou a eleição de 2018, ganhou. Teve apoio da Globo, teve apoio da Folha, da Veja, do Estado, do Escambau, todos os empresários, todos os banqueiros, todo mundo, do PDT do Ciro, que no segundo turno ficou inteiro com o Bolsonaro, do PSDB,
que no segundo turno ficou inteiro. O Dória, o governador do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, todos que foram para o segundo turno apoiaram ele, não apoiaram Haddad. Aí ele ganhou num antipetismo maluco, Lula preso. Se o Lula tivesse preso, ele ganharia, será? O Lula não tivesse preso. Então, na verdade, o Bolsonaro foi uma liderança fabricada num contexto político X, que não prevalecerá, espero, esse contexto não prevalecerá para as próximas eleições. E aí é importante, inclusive, o anúncio do arcabouço fiscal feito pelo Haddad agora, que dá um contexto de distensão política. O que o Haddad propõe? O Haddad propõe o seguinte: olha, nós vamos gastar 70% daquilo que arrecadar a mais de um ano para o outro. Mas se arrecadar menos, a gente vai poder investir no mínimo 0,6%. E o teto desse investimento é 2,5%. Isso significa o seguinte: saímos do teto de gastos total, do zero crescimento, né, que era uma coisa, e podemos avançar um pouco, não aquilo que gostaríamos, mas passamos a dialogar com o centro liberal para falar: olha, esse governo não vai ser o da ponte para o passado do Temer, vai ser um governo social-democrata, fechado, acordo. Vamos seguir? Seguindo nisso, a gente pode ter um projeto de governos para 12, 20 anos, onde o Bolsonaro não se criará. Ah, mas aí vem o Alckmin. Se vier o Alckmin, não vem o Bolsonaro. Esse é o contexto. Então, o Bolsonaro se torna uma liderança para ser oposição por 20 anos, se isso for resolvido. O que eu quero dizer? A volta dele sinaliza isso, que há baixa expectativa de poder em relação a ele. Vão ficar esses puxa-saco da Damares, da Zambelli, do Salles, daquele Mário, eu não sei das quantas lá, que era ministro de Cultura. Esses caras que vão se eleger no vácuo dele por muitos anos. Mas eles vão representar quantos deputados? 30, 40. Não vai ter peso político, força, grandeza para ganhar novas eleições presidenciais. Ah, mas aqui em Chimbalbunzinho da Serra, talvez o candidato dele ganhe. Talvez. Talvez ganhe até numa grande cidade brasileira, um cara de extrema-direita. O Tarcísio não ganhou aqui. Ganhou, mas deu distância. Abriu uma certa... uma certa distância regulamentar. Está governando é com o Kassab, não é com o Bolsonaro. A chegada de hoje do capeta, como diz o Miro, o capetão, aquele que tem aliança com Satanás, o cara do ladrão de joias, o cara que recebeu e guardou no bolsito, tentou passar na mala do ajudante de ordens com 16 milhões de reais. Não é joias. As joias já passa de 20 milhões, que escondeu as joias na fazenda do Piquet. Esse sujeito, hoje, não reúne mais gente de Culuca numa festa de aniversário para ser recebido depois de ficar 3, 4 meses foragido. Essa é a realidade. Mas você pode falar, pô, não exagera. Não, eu estou falando dos fatos. Dos fatos. Ele não reuniu. E os que foram lá eram tudo pago. Tudo assessor dos gabinetes do filho dele, que tem filho para chibio aí, e com assessor demais. Tudo esquema da rachadinha. A verdade atual é: o Bolsonaro está muito menor hoje do que quando perdeu a eleição presidencial. E tende a ficar muito menor se o governo acertar a mão nos próximos meses. E é assim que tem que ser feita a política, para que diminua ele de tamanho, para que ele se torne esse líder de barro, como disse o Palilha. Barro. É barro de chiqueiro.
Conhece barro de chiqueiro? É aquele tipo de barro que vai feder por muito tempo na política brasileira, mas que não vai conseguir dar perspectiva de poder para um segmento da política. Esta é a minha análise. Ah, está exagerando? O tempo é o senhor da razão. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.